A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra para você. Lucas 3, a partir do versículo 2, diz assim: Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Queridos irmãos e irmãs, Lucas no capítulo 3, de 1 a 14, nos declara que no 15º ano de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, veio a palavra de Deus a João, num período em que haviam sacerdotes como Anás e Caifás, homens de importância na época, como Herodes e outro, tetrarca da Galiléia e outros, mas a palavra de Deus, ela vem a João, filho de Zacarias, porque, amados, Deus, ele procura corações abertos à sua voz. Deus, ele procura corações quebrantados a cumprir a missão, o ide, o propósito. Às vezes tem na nossa geração, na tua época, há pessoas tão importantes, tão famosas, mas que não estão disponíveis a Deus, não escutam a voz de Deus. Deus está falando, mas há corações tão pequenos. Hoje mesmo ouvi um relato de um pastor tão humilde que foi colocado por sua denominação lá na África. Meu esposo conversando com ele foi levantado para ser líder, pastor presidente de uma grande denominação, envolvendo 20 mil pessoas. E ele dizendo: eu não me acho capaz, né? Eu me sinto pequeno para essa missão. Como Deus pode me colocar para uma missão tão grande? Amados, Deus escolhe corações abertos, ouvidos atentos à sua voz, ao seu chamado. No versículo 2 diz que ele pregou o batismo de arrependimento. João tinha uma missão: levar arrependimento para a remissão de pecados. Ele é chamado por Isaías de voz do que clama no deserto. Muitas das vezes perguntavam a ele: quem você é? Você é o Messias? Você é o ungido, Cristo? Você é a reencarnação de Elias? Cada um dizia o que queria dele. Ele dizia: não. Você é um profeta? Ele dizia: não, eu sou apenas uma voz. Aleluia. Ele sabia do seu chamado, amados, e Isaías dizia para ele dizia sobre ele que ele clamava no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Deus falava com ele: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo está voltando pela sua segunda vinda. Ele está voltando. E nós que estamos nesse momento final, aguardando a volta de Cristo, nós precisamos ser uma voz profética que clama, que proclama arrependimento, mudança de vida, para que quando Jesus voltar pela segunda vez, o caminho esteja endireitado. Isaías 40, de 3 a 5, Deus usa o profeta Isaías para falar que haverá nivelamento dos montes, aterramento dos vales, os caminhos serão retificados, escabrosos aplanados. O que o profeta Isaías está dizendo sobre João Batista? A pregação dele seria tão verdadeira, a vida dele seria tão verdadeira, tão conectada ao que pregava, que as pessoas que dessem ouvido, que crescem, teriam suas vidas o quê? Mudadas. Os montes seriam nivelados, ou seja, os orgulhosos seriam abatidos. Os aterrados, os vales seriam aterrados, ou seja, os humilhados seriam exaltados, né? Os caminhos seriam retificados, escabrosos, aplanados, ou seja, aqueles que teriam, né, que estariam vivendo uma vida errada, uma vida torta, eles seriam consertados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, do arrependimento, da fé em Jesus.
O evangelho restaura todas as coisas. No versículo 6 diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. O Senhor vai alcançar todas as vidas. O evangelho vai chegar em cada coração. No versículo 7 a 9, a mensagem dele falava realmente de arrependimento, ou seja, de alguém que faz a volta, que tem uma mudança radical. Eu venho hoje falar que o evangelho traz mudança radical. Ele falava também do juízo, ou seja, a ira vindoura que estava por vir e não tinha como fugir dela. Era preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Não adiantava eles acharem que por serem descendentes de Abraão, eles estavam salvos. Falando de nós hoje, seria o mesmo que dizer filhos de crente não são crentes. Eles teriam que ter uma experiência pessoal com Deus. Nossos filhos também. Nós que somos filhos de crente também temos que ter uma experiência pessoal com Deus. No versículo 9, ainda falando de Lucas 3, diz que o bom fruto e o mau fruto. Fala sobre isso. No caso do mau fruto, a árvore será cortada, lançada ao fogo. E ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores. O juízo, a justiça de Deus já estão às portas, meus amados irmãos. Se você ler Mateus 7, de 15 a 23, você vai ler: assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Após a sua pregação, após a pregação de João, veio uma reação, porque toda ação tem uma reação. Após a pregação de arrependimento e mudança de João, veio uma reação. A multidão perguntou para ele: que havemos, pois, de fazer? Por que eles perguntaram isso? Por que os publicanos perguntaram: como vamos fazer para ser batizado, para ser salvo? Os soldados perguntaram: como havemos de fazer? Porque, irmãos, irmãs, o Espírito Santo, quando você prega a verdade do Evangelho, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí João respondeu, quando a multidão disse: o que vamos fazer para ser batizado, para ser salvo? Ele diz: além do arrependimento, além da fé, ele disse: reparta comida a quem não tem, reparta as vestes. Aos publicanos ele diz: não cobreis mais do que o estipulado. Aos soldados ele disse: não maltrate a ninguém, não deis denúncia falsa, e contente com o vosso soldo, ou seja, contente com o vosso salário. Amados, não é simplesmente crer, nós precisamos crer em Jesus, mas o evangelho verdadeiro, ele diz que haja mudança. Quando Deus fala que haja luz para tirar as trevas, a Bíblia nos ensina que a luz é o conhecimento e a treva é a ignorância. Irmãos e irmãs, é necessário haver mudança radical. O evangelho tem que provocar mudança na minha e na tua vida. Se você continuar lendo Lucas 3, de 15 a 20, o povo estava na expectativa, no sentido, no íntimo, pensando consigo mesmo, se João, que pregava aquela verdade e provocava mudança nas vidas, se ele não seria o Cristo. Eles estavam pensando que ele era o Messias, que ele e ele realmente poderia, naquele momento, pela mudança ocorrida nas pessoas, João poderia trazer a glória para si mesmo, mas ele declarou: eu vos batizo com água. Você vai ver isso em Lucas 3, de 15 a 20. Eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele dizia: aquele que vem depois de mim, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, eu não sou digno de desatar nem as sandálias dos seus pés. E os estudiosos da Bíblia dizem que os discípulos, eles não pagavam o mestre com dinheiro, mas pagavam com serviço. E eles carregavam as bolsas, eles compravam coisas que ele mandava comprar, ele fazia coisas que eles pediam, mas tirar a sandália era o trabalho mais servil, mais escravo. Um discípulo não faria isso. E João diz, com relação ao mestre que virá depois de mim, a Jesus,
Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Olha a humildade desse homem, porque primeiro o evangelho alcançou o coração dele. Ele recebeu de Deus a missão de profetizar arrependimento, de falar sobre mudança radical de vida, de justiça, de amor, de mudança. Aleluia! E ele continua profetizando sobre Jesus. Ele disse: ele tem a pá na mão para limpar completamente a eira. Fala de juízo. Ele diz: ele recolherá o trigo no celeiro. Isso fala de arrebatamento do justo. Ele dizia: ele vai queimar a palha em fogo que não se apaga. Isso fala do juízo de Deus, que queimará as árvores sem fruto, ou as vidas sem fruto, ou com maus frutos, que são aqueles que não crê e não há mudança de vida. E do versículo 18 ao 20 do capítulo 3 de Lucas, ele exortava e pregava o evangelho. João repreendeu, por exemplo, Herodes por estar com Herodias, mulher do seu irmão, e suas maldades. E por isso ele planejava lançá-lo no cárcere. Então eu digo para os amados irmãos e irmãs, queridos, vamos pregar o evangelho. Vamos pregar a verdade. Como a mudança na vida daqueles homens. Por exemplo, os publicanos. Eles eram agentes que cobravam impostos. Eles pagavam aos romanos o combinado, mas eles cobravam a mais e coletavam a mais para si, para o seu próprio salário. E aí eles eram desprezados pelos judeus. E o que Deus está dizendo para nós? Que nós precisamos mudar isso. Se a nossa vida está injusta com alguém, é preciso mudar. Os publicanos, eles eram excluídos da vida religiosa, das sinagogas, dos templos, porque judeu nenhum gostava do comportamento dele. E o Senhor disse: não é só ir na igreja, não é só orar, não é só ter fé, tem que ter mudança de vida. Os soldados também eram tentados a usar sua posição para usar de autoridade para oprimir as pessoas, para se enriquecer, para oprimir, para bater. E o Senhor mostrou para eles que eles tinham que ter misericórdia das pessoas, que eles tinham que se contentar com o seu salário e não abusar da autoridade para adquirir mais dinheiro. Assim o Senhor está ensinando para nós. Ele dizia para a multidão: reparte a túnica, vocês já têm uma de baixo, uma de cima, reparte a túnica. Há pessoas que não têm nada, reparte o alimento. João está sugerindo, amados, que o homem que possui mais deve dar a alguém que precisa, que não tem nada. E assim o Senhor está falando conosco. Nós fomos verdadeiramente chamados para anunciar esse evangelho. Não um evangelho de superficialidade, não um evangelho de aparência, mas um evangelho de mudanças, mudanças de vida. E que Deus possa nos abençoar. Que você que está me ouvindo hoje, faça realmente uma reflexão na sua própria vida. Faça uma reflexão. Fala: Senhor, eu creio em Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, mas eu também quero mudança de vida. Eu quero que a minha vida seja uma pregação viva do Evangelho, mesmo de boca fechada. Que a minha vida, o meu comportamento, ela não venha a ser somente superficial, mas ela venha ter mudança. Que as pessoas possam ver Jesus em mim e em você, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?